Olá pessoal, começando mais um vídeo, dando continuidade às questões de análise combinatória. Já fizemos uma preparação teórica, discutindo os conceitos básicos de princípio fundamental da contagem, arranjos, combinações e permutações. E dentro da parte de permutações, sem repetição, com repetição e permutação circular, não é verdade? Bem, separei 40 questões para esse módulo inicial para discutir com vocês, tentando contemplar todas as principais organizadoras que nós temos hoje no cenário nacional. Fundação Carlos Chagas, ESAF, CESP, SESGRAN-Rio e FUNRIO, beleza? Então você tem aí as principais organizadoras nesse cenário. Tiago, quais as principais organizadoras de fato na parte de análise combinatória com relação ao nível e ao cuidado ao elaborar as questões? Claro, pessoal, que você deve priorizar principalmente as questões da ESAF e as questões no caso, ESAF, FCC está entrando nesse cenário agora, praticamente nesse último ano. Nós tivemos a última prova do Banco do Brasil, a parte de probabilidade, então já está sinalizando essa nova, digamos assim, esse novo cenário nas provas de matemática e raciocínio lógico da Fundação Carlos Chagas e provas elaboradas pelo CESP, tá bom? Então não posso deixar de dizer que CESP e ESAF são estilos distintos, então você tem duas organizadoras de um bom nível que apresentam situações distintas. Então é bom ter um cuidado com esses dois, tá bom? Principalmente. Vamos lá então à questão de número 7. Diz assim: quanto aos anagramas da palavra enigma, sejam as afirmações, o número total deles é 720. Analisando a primeira declaração. Tá aqui, ó. Primeira declaração. Tá aqui. Enigma. Mas afinal, Tiago, quando ele fala em anagramas, o que é que ele está se referindo? Bem, pessoal, anagramas são outras palavras ou sequências de letras que você pode criar partindo, no caso, da palavra original ou primitiva, que é enigma, criando novas situações, sem se preocupar se a estrutura que você criou tem ou não significado para a língua portuguesa, tá bom? Então, você vai ficar agora permutando, mexendo, trocando as letras de posição. Tira o A daqui, bota com o primeiro, troca com o E, troca com o G, o N, e assim você vai criando, tá certo? Então, no caso, anagramas, eu tenho um caso clássico de permutação. Nesse caso, como eu não tenho elementos repetidos, permutação de 6, são 6 elementos, eu tenho 6 fatorial, o que vai me dar um total de 720 anagramas. Beleza? Então, 720 anagramas, eu vou encontrar aqui o total. Muito bom. Continuando. Então, verifique agora se o que ele deu foi verdade. Lembrando que o 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. O item de número 1, a afirmação número 1, ela está correta. Total de 720. Vamos à segunda. O número do total de anagramas que você tem que terminam com a letra A é 25. Bem, pessoal, que terminam com a letra A. Aqui ele faz uma exigência, manda colocar o A como última letra. Então, o A aqui, ó, última letra. Ele está fixando o A. Então, cuidado. Na realidade, a sua permutação agora ela não contempla mais 6 elementos. A permutação que você está trabalhando agora, ela está liberando apenas 5 letras, já que o A vai ficar preso, o A fica fixo nessa casa, pessoal. Então, ninguém mexe com o A, ele não entra na permutação, tá certo? Portanto, uma permutação de 5 elementos. Então, permutação de 5, vamos ficar com 5 fatorial, que vai me dar, então, como resultado, 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, então, 120. Beleza? Muito bom, muito bom. Aí. O item 25 pode classificar o item como sendo item falso. Então, o item 2 está falso.
O 3, o número dos anagramas que começam com EN é 24. Quando ele diz começam com EN, ele está obrigando você a iniciar o número, ou número não, a palavra, com essa sequência, EN. Por isso, você deve estar estranhando por que o desenho que o Tiago preparou é um desenho com apenas 5 espaços e não 6, como ele vinha trabalhando nos 2 casos anteriores. Vou explicar por quê. Pessoal, quando ele fala que deve começar com EN, eu passo agora a imaginar o EN para efeito de permutação como um único elemento. Então, o EN ocupa uma única casa. Então, você vai chegar aqui, como o EN, o E e o N devem ficar juntos, eu ponho o EN dentro de uma casa só, e ainda tem um detalhe. Ele quer que você comece pela sequência EN, né? Nessa ordem. Então, significa dizer que o EN, ó, além de ocupar espaço de 2 pedras, eu vou fixá-lo no início. Então, como o EN já está fixo aqui, o que eu ainda tenho? Eu tenho a letra I, eu tenho a letra G, a letra M e a letra A. Nesse caso, a permutação, ela só vai assistir a 4 letras. Então, permutação de 4 igual a 4 fatorial, que é igual a 24 anagramas. Alguns alunos vão perguntar, mas professor, o EN não entra na permutação? Não, pessoal, entenda só. Olha só a pergunta que ele fez, a afirmação que foi apresentada e o que você está pensando. Então, ela é verdadeira, né? O número de anagramas que começam com EN é 24? É 24, tá certo. Então, presta atenção. Vem cá conversar um pouco comigo. Se dentro desse cenário eu te perguntasse quantos anagramas da palavra enigma apresentam as letras E, N juntas. Pronto. Aí, meu amigo, você tem uma pergunta completamente diferente. Completamente diferente. Quando ele diz anagramas da palavra enigma que começam com as letras, que apresentam as letras EN juntas. Pronto, pessoal, já era. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Você vai enxergar uma outra estrutura, que eu vou, aqui não tem mais espaço, fazer aqui, só para você ter uma ideia, tá? Rascunhozinho aqui, ó. Eu estou resolvendo a pergunta: quantos anagramas da palavra enigma apresentam as letras EN juntas? Observe, apenas 5 lugares. 5. Ah, mas são 6 letras. Mas como é EN, ele quer que elas fiquem juntas, eu ponho a EN dentro de uma casa só. Eu não vou usar o EN separado. Então, a partir daqui, a partir desse momento, você deve lembrar, se a questão fala em elementos juntos, você considera como se fosse um único elemento, certo? Aí eu ainda tenho a letra I, G, M e A, né? Pronto. Nesse caso, você consegue enxergar que você tem direito a uma permutação total de 5 objetos. Permutação de 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu já combinei. 5, e aqui 120, né? 5 por qual motivo? Porque é N, eu coloquei juntos. Aqui também, tá vendo, ó? Só que eu coloquei o N juntos, ocupando o início da palavra, porque assim o comando mandou. Começa com EN, então eu tinha que colocar o EN no começo. Ficamos com 4. Então, Tiago, por que aqui ficou a permutação de 4? Porque o EN ele não é peça para a permutação, porque está fixa. Eu só tenho 4 elementos para permutar. Já aqui não. Ele só pediu, nesse meu exemplo, nesse exemplozinho aqui que o Tiago colocou agora, ele só pediu o EN juntos. Ao pedir o EN juntos,
o que é que você vai ter? O EN como elemento da permutação, porque o EN pode ficar no começo, no meio, no final. Eu vou permutar, inclusive, o EN. Acabou? Não, ainda não acabou. Por que não acabou? Porque entenda uma coisa, você me pediu o EN juntos, mas você concorda comigo que eu ainda posso permutar essas duas letras? Então, pessoal, ainda existe uma permutação de 2, porque pode ser EN ou NE. Então, tá aqui, ó, 2 fatorial. Nesse caso, o meu total passa a ser igual a 120 duas vezes, ou seja, o 120 para a sequência N e mais 120 para NE, 240 anagramas. Pronto. Então, tá aqui o que você vai encontrar. Nesse caso, da questão número 7, ele pergunta qual o item correto. Então, 1 em 3, as afirmações 1 em 3. O item é a resposta correta. E fica aí, pessoal, esse rascunho que quem de repente avançou o vídeo e não entendeu o que foi feito aqui, foi uma variação da terceira afirmação. A terceira afirmação ele pergunta quantos começam com EN. Por isso, o Thiago fixou o EN e perguntou 4 e acabou a conversa. O EN não troca de posição, porque tem que ser nessa sequência, EN. Nesse sentido, né? Aí, o que foi que eu fiz? Um outro exemplo. Aqui, o 240 é a resposta de quê? Quantos anagramas apresentam as letras EN juntas? Então, eu coloquei a N como uma única peça. Aí a permutação agora de 5, que dá 120, mas eu tenho EN ou NE, então vezes 2, 240. Pronto, tá bom? Só um exemplo, uma boa discussão, tentando mostrar várias situações. Questão de número 8, mais uma, olha aí, mais uma de permutação. Quantos anagramas distintos da palavra rotas são possíveis obter se as letras R e T devem permanecer juntas? Olha aí, se você entendeu agora essa estrutura que eu fiz como rascunho, você vai se dar super bem. Ó, vai ficar fácil. Que tal parar o vídeo e tentar fechar a questão? Lembrando que RT, você deve o quê? Manter juntas. Vamos lá? Rotas, ó, eu tenho 5 letras, mas para efeito de cálculo são 4 espaços. Tá aqui, ó, 4. Por que 4, Thiago? Vou mostrar por quê. Ele fez uma exigência, RT juntas. Então, vou chegar aqui, ó, RT, vou colocar juntas. Ainda tem o O, o A e o S. Beleza? São as letras, ó. Rotas, R-O-T-A-S. R-O-T-A-S. Só que RT juntas. Nesse caso, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar total aqui, ó, uma permutação de quanto? A nossa permutação de 4 elementos. 4 fatorial igual a 24. Acabou? Não, não acabou. Porque eu considerei a permutação dos 4 elementos. O elemento O elemento RT, porque é um elemento só, o A e o S, já que vão ficar juntos. Então, 4 elementos, permutação de 4, 24. Mas, para finalizar, eu preciso lembrar, pessoal, que dentro da pedra RT, existe sim uma outra permutação. Uma permutação de 2, porque pode ser RT ou TR. Então, permutação de 2, 2 fatorial, que é igual a 2. Beleza? Então, finalizando a questão, já posso dar a resposta, já posso dar o resultado final. Então, quem vai ser o total? O total vai ser igual a 2 vezes 24. Então, 2 vezes 24, 48 anagramas. Pronto.
Por que que eu multiplico? Lembra do que eu já falei. Se você tiver partes do evento, você vai juntar multiplicando. Afinal, RT, você tem duas maneiras para organizar essas duas letras, o que é uma etapa, uma parte do evento. Então, você vai multiplicar. E fica fácil de você enxergar. É só lembrar, 24 na grama se for RT, mais 24 se for TR. Então, 48. Duas vezes. Então, 48. Questão número 8, o item C de casa. Mais uma questão bem resolvida. Vamos à questão de número 9. Beleza. Questão número 9 diz assim. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números naturais de 4 algarismos? Opa! Hora de começar a grifar, hein? Olha aqui. Números naturais de 4 algarismos distintos. Pessoal, algarismos distintos podem ser formados de modo que o algarismo das unidades seja par e o algarismo das milhares seja ímpar. Então, paciência. Olha o que eu tenho para trabalhar. De 1 a 6. E essa palavrazinha aqui é fundamental, hein? Distintos. Atenção, atenção, atenção. Atenção tem que ser aqui redobrada. Beleza? Ok. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o que é que nos espera. Aqui. Cadê? Opa, tá aqui. A exigência. Você tem que ter o algarismo das unidades, um número par. Então, o conjunto que o Thiago tem para trabalhar, fornecido pela questão, é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. De 1 a 6. Ok? Beleza. Como o algarismo das unidades deve ser par, você tem como opção para essa casa, como opção, o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Ficou muito apertado, deixa eu só escrever assim. O 2, ou 4, ou 6. Pronto. Beleza? 2, 4 ou 6. Ótimo. E agora, pessoal, quantas opções eu tenho para a primeira casa? A primeira casa, que é justamente a casa do algarismo das milhares, ele quer que seja ímpar. Então, como ele quer ímpar, eu tenho opção 3, opção 5. E opção 1, né? Vou botar logo em ordem. Eu posso usar o 1, o 3 ou o 5. Pronto. Beleza? Então vamos começar. Thiago, são 4 casas no teu desenho, por quê? Porque ele pede um número com 4 algarismos distintos. Então são 4 casas. Na hora de montar, pessoal, você vai montar iniciando pela exigência. No caso, começar com um número ímpar e terminar com um número par. Então você primeiro tem que satisfazer o que ele está pedindo, o comando inicial. Depois você usa o que você tiver liberdade para usar. Por exemplo, vamos à nossa primeira casa. Pessoal, quando eu chego aqui na primeira casa, como eu lembro que ele pediu para o primeiro algarismo ser um número ímpar, eu penso, poxa, eu posso iniciar com 1, com 3, com 5. Quantas opções eu tenho? Eu tenho 3 opções. Esse 3, você está vendo aqui, não tem nada a ver com o número 3, com o algarismo 3, não. Esse 3 é porque eu tenho 1, o 3 e o 5, então são 3 opções, ok? Eu ainda não consegui satisfazer a exigência que ele apresentou. Vamos agora, pessoal, para a última casa, onde ele exige que o Thiago use um número par. Então, também o número 3, porque eu tenho o número 2, o 4 ou 6, 3 opções, beleza? Beleza. Agora vamos completar a segunda casa, mas com um detalhe sempre atento. Pessoal,
Se você pensar um pouco, você vai enxergar isso com bastante facilidade. A segunda casa, ela está sendo agora analisada depois de completar quantas casas? 2. A primeira e a última. O que significa dizer que se eu já analisei 2 casas, automaticamente o Tiago já usou 2 algarismos. Vou dar um exemplo. Volto a repetir. Um exemplo. Eu posso começar com 1, com 3, com 5. Vamos imaginar que eu iniciei com 5. Então, 5 já foi usado. Eu tenho que terminar com 2, com 4, com 6. Vamos imaginar que eu já terminei com 2. É isso que eu estou dizendo, que significa dizer que se você já conseguiu contemplar a exigência, automaticamente, a primeira e a última casa, você já usou 2 algarismos. Vamos agora para a segunda casa, já sabendo que 2 foram usados. Então, quantas opções eu tenho? 4 opções. Das 6, tira o que foi no primeiro e o que foi na última casa. Então, eu tenho 4 opções. 1, 2, 3 e 4, para o exemplo que eu criei. Terminei de completar mais uma casa. Então, pessoal, essa casa aqui, ó, também já foi analisada. O que me leva a concluir que mais um número foi usado. Vamos imaginar que aqui eu usei o número 4, tá? Vou até trocar, para não confundir esse 4 com esse 4. Imagine que aqui eu coloquei o número 1, pronto. Quando você chega na terceira casa, o que é que você vai pensar? Poxa, eu estou analisando agora a terceira casa, já sabendo que eu completei 3 casas. Então, 3 números já foram usados. 6 tira 3, ficamos então com 3 opções. Multiplicando? Sim, multiplicando. Você não deve ter dúvida. Por quê? Porque você deve multiplicar. Afinal, eu já combinei. Quando você tem partes do evento, você multiplica. Afinal, esse 3, ó, representa o número de opções que eu tenho para a primeira casa. E o evento é contemplar 4. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 4 vezes 3 vezes 3. Resposta: 108 números eu posso criar satisfazendo o que ele quer. Pronto. 108 números eu consigo criar, pessoal, no total. Aqui, o item C é o item correto. Então, 108 números é justamente o total que eu vou conseguir. Então, 108 números. Beleza? Já sabe, faz tudo direitinho, ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 4, você encontra justamente 108. Que era o que ele queria saber, né? Resposta é de casa. Vamos analisar a questão de número 10. Pronto. Olha só a questão número 10 aí, ó. Chegando. Uma questão de permutação muito parecida com a questão que foi feita agora há pouco na parte de permutação. Deixa eu te mostrar, ó. O mesmo raciocínio, só que aqui, ó. Pronto. O mesmo raciocínio que eu apresentei na primeira questão do nosso vídeo, ó. Só que aqui no lugar de estar falando de letras de uma maneira qualquer, ele colocou a situação envolvendo algumas pessoas. Cadê você? Tá aqui. Vamos lá. De quantas maneiras, vai grifando, Amanda, o Bruno, o Caio e a Débora, ainda tem a Érica e Felipe, podem se organizar lado a lado para tirar uma foto, sabendo que Caio e Débora são namorados e querem ficar juntos. Nada mais justo, não é isso? Então, a exigência da questão, Caio e Beto juntos. Caio e Beto, ó, Caio e Débora juntos. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Não se surpreenda, quando você estiver olhando para o meu desenho, você vai enxergar apenas 5 locais. Tá vendo? 5 lugares. Mas por que, Thiago? Fácil de explicar. Afinal, são 6 pessoas, mas você não pode permutar as 6 de qualquer jeito. Você tem 2 que vão ficar juntas obrigatoriamente. Vamos satisfazer a questão. Caio e Débora juntos. Então, vou colocar aqui, ó. Caio e Débora juntos. Beleza? Então, aqui,
ainda tem a Amanda, Bruno, Eric e Felipe. Então, A, B, C, D, E, F. Pelo menos já ajuda. Ó, A, vou colocar de azul. A, B, C, D juntos, E e F. Agora eu posso fazer rapidinho, que eu tenho certeza que você já sabe como se posicionar no caso como esse. A sua permutação geral envolve 5 elementos, 5 objetos. Permutação de 5, 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1, 120. Ok? Afinal, eu tenho 5 elementos. Quando você chega aqui, ó, aqui, você vai ter uma permutação de 2, porque eu ainda tenho Caio e Débora, Débora e Caio. Então, ainda tem 2 fatorial. Nenhuma novidade. Muito parecido com aquela questãozinha, inclusive, das letras da palavra rotas, né? Então, você já consegue seguir o mesmo padrão. Conclusão. O meu total 2 vezes 120, o que me dá 240 anagramas, não. 240 maneiras de organizar. Pronto. 240 maneiras. Ok? Então, o item B de bola. Tá aí. Questão número 10, B de bola, 240. Muito bom. Então, resposta, o item B de bola. E não esqueça esse raciocínio. Coloca os dois juntos, conta como uma única pedra, mas não esqueça que dentro dessa pedra ainda existe a troca entre eles, tá bom? Porque pode ser Caio e Débora e Caio. Beleza? Se prepare que no próximo vídeo tem mais. Um pouco mais da nossa combinatória. Um forte abraço. Até mais, pessoal.